Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. Eu sou o Lucas. E hoje a gente está aqui para apresentar para vocês mais um Pode Nero. Pessoal, todo mundo sabe que o Pode Nero ele é muito focado na Ponto Nero. A gente é uma empresa de espumante, a gente já falou isso várias vezes. E hoje a gente está aqui para falar de um produto que é muitas vezes confundido, às vezes ele é parecido, que é o vinho frisante. Um produto que a gente muitas vezes não toca tanto nesse assunto, mas hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. É feito da mesma forma? Por que um tem rolha, um normalmente não tem? Hoje você vai descobrir. Boa, acompanhe no próximo bloco. Nossa, primeiro. Exatamente. Pri, é legal porque esses produtos, eles são da família Ponto Nero, né? Só que eles têm uma identidade visual e uma linguagem totalmente específica deles. Exatamente. Então, o Freebie é o produto mais jovem, mais fresco da Ponto Nero. Para quem não conhece, foi um dos últimos a entrar no portfólio também. Deve fazer mais ou menos uns 2 anos, 3 anos que a gente tem o Freebie, né? A Ponto Nero está completando seus 15. Né? E o Becas também. O Becas surgiu no finalzinho de 2020, aproveitando o boom dos vinhos na lata, né? E é um produto totalmente diferente no processo de elaboração também. Perfeito. Lu, então qual que é a grande diferença quando a gente fala de um frisante para um espumante? Boa. Então, dá pra gente falar da diferença além do frisante e do espumante também pro gaseificado? Devemos. Que tem um núcleo aí, tem um meio do caminho, né? Então, frisante vem da palavra frizz, uma borbulha muito delicada. Então, todo frisante vai ter uma pequena presença de gaseificação, né? E isso é independente se ele é mais doce, se ele é mais seco, não tem nada a ver com açúcar, tem a ver somente com o gás. O frisante, de maneira geral, ele pode ter o gás natural, que vem do processo de fermentação alcoólica normal, né? Ou ele pode ter o gás inserido, tá bem? Então, o nosso frisante, o Freebie, o gás é natural e é uma borbulha muito sutil, muito delicada, que mal a gente vê se desprendendo da taça. Então, ela dá mais frescor pro produto. Então, tecnicamente falando, o frisante, ele tem 2 atmosferas de pressão. A gente vive em uma atmosfera, então aqui tem 2 atmosferas. No caso do vinho gaseificado, o gás tem que ser inserido no momento do invase. E isso não deprecia o produto, é um produto de alta qualidade também. Só que é um gás que não vem da fermentação. Então, por exemplo, o nosso Becas, a gente insere o gás no momento que vai fazer o invase na latinha. Coloca o líquido, insere o gás e tampa a latinha. Então aqui a gente tem um vinho gaseificado, e o gaseificado ele tem até 4 atmosferas, então ele é o dobro de gás que tem dentro do frisante. Então comparem dessa forma, e também tem que respeitar a pressão que a lata aguenta. A garrafa aguenta mais pressão do que a lata. E aí tem o vinho espumante. Então o espumante tem de 5 a 6 atmosferas. Se a gente compara o frisante e o espumante tem 3 vezes mais. E o frisante então tem muito gás, por isso que o espumante a gente não consegue comercializar com uma rolha screw cap ou uma rolha comum de vinho. A gente tem que colocar a rolha de espumante, aquela gaiola de proteção, porque a pressão é tão grande, a garrafa tem que ter um vidro mais espesso para segurar essa pressão também. Perfeito, que bacana. E por isso que muitas vezes os frisantes eles conseguem realmente vir com esse screw cap, né? Porque é um consumo também mais rápido, mais fácil e tem um pouquinho menos de gás. E isso entra num assunto, Lu, bem bacana, que é aonde consumir o frisante, que é no caso a taça. Muitas pessoas pedem, né, se a gente precisa, quando vai consumir um frisante, utilizar uma taça de espumante, assim como a gente faz quando vai consumir nosso Ponto Nero favorito, ou se a gente pode utilizar uma taça de vinho tradicional. Então, a gente, quando tu comentou, né, a gente tá consumindo um frisante, a gente muitas vezes não vai observar as borbulhas na taça. Claro. E esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente tem o formato dessa taça de espumante. A gente vê o desprender do perlage. Então, como a gente aqui não o produto vai... está um pouco turvo, né? Porque a gente acabou de tirar do tanque, estamos no coração da Ponto Nero. Tudo certo. Então, como no frisante a gente não vai observar essa borbulha, a gente pode utilizar uma taça normal, não tem problema nenhum. Muitas vezes o frizz do frisante a gente vai sentir na boca. E quando a gente está falando de um vinho que ele é gaseificado, naturalmente a gente não vai ter uma perlagem tão delicada. É mais ou menos como água com gás. A gente acaba muitas vezes sentindo a borbulha mais na boca, e quando a gente vê, a gente sabe que são muitas vezes algumas bolhas um pouquinho maiores. Então, o vinho gaseificado a gente também pode optar por uma taça tradicional. Não Exatamente, taça tradicional. E aí a gente entra
taça tradicional lembra o quê? Taça maior lembra drinks. Boa! A gente sabe que os vinhos frisantes e gaseificados são muito interessantes para esse tipo de produto. Então, tu acha que é algo muito utilizado para drinks e que pode ser uma boa alternativa quando a gente vai consumir? A gente sabe que tem drinks muito famosos feitos com espumante, né? Então, a gente sabe que um dos meus favoritos é o Aperol. Então, quando a gente vai consumir um drink, a gente pode muitas vezes optar por esse tipo de produto. Ele pode ser uma alternativa, às vezes até economicamente. Com certeza. E primeiro, colocar os frisantes no meio do drink, tu pode substituir com espumante quando tu faz um drink à base, por exemplo, de água tônica. Né? Então, ou tu vai pegar uma outra bebida que tem algum gás, ela pode dar um certo frescor a mais pro produto. Ou tu escolhe alguma fruta mais ácida para compor aquele drink. Então, ele é super versátil e geralmente ele é muito fácil de beber. Né? Então o nosso Freebie, por exemplo, ele também tem um teor alcoólico um pouco mais baixo, que não é uma regra, mas muitos frisantes têm essa conotação de serem fáceis de beber, muito agradáveis e muito democráticos. Perfeito. Agora falando do Becas, a gente sabe que o Becas ele é perfeito para drinks, tanto que ele vem numa quantidade um pouquinho menor. É a dose perfeita? É a dose perfeita. Por que a gente criou o Becas, Lu? Como é que surge essa ideia de colocar um produto em lata? E qual o público que a gente muitas vezes tenta atender com esse tipo de produto? Bom, então o vinho em lata teve um hype nesse produto nos últimos tempos, né? E é um produto que mantém a qualidade, só que a grande diferença é que vinho em lata é para ser consumido em curto prazo, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, no máximo, né? Porque é um produto de giro. Ele não mantém, por exemplo, o vinho com o mesmo tempo que dentro de uma garrafa de vidro. Então, o vinho tá na lata, é vinho para consumo no dia a dia. E geralmente a gente visou aquelas pessoas que bebem de forma moderada, mas que gostam de experimentar sabores diferentes. Então as pessoas podem ter sempre aquela latinha de Becas na geladeira, eu pelo menos sempre tenho. Sempre. Né? Então às vezes tu quer somente fazer um drink ou tomar uma taça de vinho, ou 2 tacinhas, porque geralmente dá 2 taças bem servidas, bem generosas, né? Então abre a tacinha, não tem desperdício durante a semana, quem mora sozinho, então acaba facilitando muito. Tanto para usar como drink, quanto para consumir ele, que a gente chama impureza. Exato. E a gente tem uma dose que ela é uma dose perfeita. Ela não é exata, mas ela é praticamente 1/3 de uma garrafa. Isso. Então a gente consegue trabalhar num produto que muitas vezes eu também já utilizei. Às vezes a gente tá querendo tomar uma taça e cozinhar uma comida diferente, mas é para uma pessoa. Então muitas vezes tu não vai abrir uma garrafa inteira de vinho, porque às vezes é uma terça-feira, né? Nem sempre é uma sexta, um sábado que tu vai continuar bebendo. Então a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante. Também a gente traz ela numa proposta de ser na lata. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores recicladores de lata do mundo. Exatamente. Hoje, praticamente 99% das latas no Brasil são recicladas. Então a gente consegue ter uma embalagem bonita, que gela mais rápido. Total. E numa dose perfeita para o nosso consumidor. Então é legal a gente resgatar isso e simplificar, desmistificar o mundo do vinho, né? Então, falando tanto se for um frisante, um vinho gaseificado, um vinho espumante, eu acho que as pessoas elas têm que se aproximar do mundo do vinho, vendo ele como uma forma mais divertida, uma forma mais encantadora, e não somente algo tão burocrático e tão metódico para a gente degustar. Vai ter aquele vinho, sim, que a gente vai ter a melhor taça, o melhor momento, né? E a melhor companhia para a gente fazer a degustação, mas tem momentos do nosso dia a dia que a gente pode descomplicar. E os vinhos frisantes, de maneira geral, eles vão muito nessa onda, né? E por curiosidade, tem alguns frisantes que são conhecidos mundo afora como o vinho verde. Então a maioria dos vinhos verdes, que é uma denominação de origem, não tem nada a ver com a cor do vinho ou com a uva que é verde, é uma denominação de origem portuguesa. Então eles têm um pouco de gás. Ou vinhos de regiões muito quentes, vinhos brancos e rosés de regiões quentes, que a acidez cai muito, porque é muito calor no verão. Então, propositalmente, o enólogo deixa um pouquinho de gás. Então, esse gás, às vezes, a gente nem vê, mas a gente sente no paladar para trazer a sensação de frescor. Então, digamos que as borbulhas, elas são grandes amigas do vinho, para quando a gente quer um produto com mais vivacidade, com mais frescor, né, Pri? Exatamente. Então é um produto que ajuda a gente a ter uma refrescância. Muitas vezes são produtos para a gente tomar ali no nosso dia a dia e com certeza aproveitar com uma boa gastronomia e uma boa companhia. Exato. Então, falamos hoje sobre os vinhos frisantes, um pouquinho de gaseificado e espumante também, para a gente ter essa clareza do que é o mundo desses vinhos. E com certeza vale a pena a gente degustar todos eles. E repetir essa degustação para realmente ter certeza qual que é o nosso favorito. E também, às vezes, dependendo do momento em que a gente vai consumir o produto, né? Exatamente. Então, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor essa diferença, que vocês possam provar todos eles e depois contar pra gente o que vocês acharam. Então, né? Saúde! Um brinde e até a próxima! Tchau.